Fala, galerinha do 7º ano A, B e C, professora Tati aqui. E olha só, eu estou com muita saudade de vocês, meus chuchus. Olha, hoje a professora Tati preparou aí um slide, né, com um tema bem legal para nossa aula de geografia. Tá? O tema é Características Naturais do Brasil. O que são as características naturais do Brasil? Clima, vegetação, hidrografia, vegetação e tudo mais outras coisas, tá? Então, essas características naturais do Brasil, nessa aula nós só vamos trabalhar clima e vegetação, tudo bem? Então, vamos lá. Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? De saúde. Tem um ditado popular que fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, é melhor nós nos sacrificarmos pela nossa saúde, tá? Para que ela esteja aí bem, porque isso é fundamental. Eu quero, né, voltar logo para vê-los, para abraçá-los, beijá-los, né? Então, vocês precisam estar bem de saúde, tudo bem? Vamos para mais uma aula, gente. Assista do início ao fim, hein? A Prof. Tati aí, para ministrar para vocês uma aula bem legal. Vamos lá. No primeiro slide, gente, tá aí, né? Uma paisagem, certo? Essa paisagem aqui, ela é referente aí à região nordestina, que nós vamos falar do Brasil. Então, eu escolhi a região nordestina, que é onde, né, a população ali, ela sofre com uma escassez de água, né? E aí, por isso, nós temos esse tipo de paisagem aqui, onde há a presença de cactos, né? Meio que desértica, sem muita vegetação. Vamos lá. Gente, o Brasil, ele há uma grande diversidade de paisagem, né? Há uma variedade. Então, vamos ver aí a característica de algumas. Então, fique atento, tá bom? A diversidade das paisagens naturais brasileiras está relacionada à interação de vários fatores. Entre eles, podemos destacar aí quais? O clima e a vegetação. O clima e a vegetação, eles têm uma ligação muito forte, tá? E eles vão se distribuindo no território brasileiro e com esses elementos interagem entre si. Identifique alguns aspectos da paisagem do interior nordestino retratado nesta imagem. Então, uma liçãozinha aí para você de casa. Façam, tá? Essa liçãozinha aí que nós estaremos corrigindo na próxima aula pelo aplicativo do Zoom. Em sua opinião, quais elementos da imagem estão sendo destacados aí, mais destacado? Segunda, há relações entre os elementos que você vê na paisagem? Tem uma relação aí desses elementos que você mencionou na pergunta anterior? Por quê? Essa paisagem pode ser encontrada em todo o território nacional? Se sim, por quê? Se não, por quê também, tá? Faça aí no seu caderninho de geografia. Bom, vamos trabalhar fatores climáticos. Primeiro, nós vamos saber o que é climatologia, né? Se é do clima, o que é climatologia, né? É a parte da geografia que estuda a distribuição, a dinâmica dos climas sobre toda a superfície terrestre, tá? Um conceito largamente trabalhado em geografia é a vegetação natural de um lugar é o reflexo do clima deste lugar. Ou seja, então, se a vegetação ela é escassa, como no Nordeste, né? Então, o clima lá, ele vai ser um clima muito quente, né? Um clima bem tropical mesmo, tudo bem? Então, a vegetação natural, ela é reflexo do clima daquele determinado lugar, tudo bem? Vamos para o próximo slide. Massas de ar. Vocês podem abrir o livro de vocês, aqui, ó, na página 51, que vocês estarão aí vendo também, tá? O mapinha do Brasil, referente às massas de ar. O que são massas de ar? Primeiro de tudo, né? É a atmosfera que apresenta extensas áreas com as mesmas
com as mesmas características de temperatura, pressão e umidade. Então, ó, a temperatura, a pressão e a umidade são características da atmosfera, tá? Então, isso daí são massas de ar. Devido à pressão atmosférica, quando essas massas se deslocam, elas levam consigo as propriedades adquiridas na região de origem. No Brasil, atuam-se 5 tipos de massa de ar. Cada uma delas tem uma característica distinta, tá? Aí onde vai surgindo aí as estações do ano. Cada estação do ano há uma característica de massa de ar. Para compreendermos melhor as origens de massa de ar, faça a leitura dos mapas comparando-os, tá? Aqui. Olha aqui os mapas, o mesmo que está aí na página 51 do livro de vocês, tá? Olha aqui quais são as massas de ar, gente. A equatorial atlântica, a equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental e a polar atlântica. Essas aqui são, né, as 5 massas de ar correspondente ao Brasil. Aí, aqui está referindo, né, as massas de ar do inverno e do verão, os dois mapas, a prof. Tati pegou aí, ó. No período do verão, ou do inverno, o que acontece? Vamos falar de São Paulo, né? No período do inverno, como é que tá? São Paulo, o estado de São Paulo, ele está recebendo o quê? Daqui do Oceano Atlântico? Massas de ar, ó. Olha para onde as massas de ar estão vindo, ó. Tá vendo? Tudo do Oceano Atlântico, ó. As massas de ar estão vindo tudo do Oceano Atlântico, ó. Vai até para lá pro Nordeste. Até a região Centro-Oeste aqui, ó. Tá? Então, é a massa atlântica, tá? Massa tropical atlântica, ó. Massa tropical atlântica. Depois aqui, olha aqui na região norte. Massa equatorial continental. Massa equatorial atlântica, por quê? Porque está recebendo massas de ar do Atlântico, do Oceano Atlântico, tá? Ó, massa polar atlântica, por quê? Porque está vindo, as massas de ar estão vindo aqui do Polo Antártico, aqui, tá bom? Ó, no verão. No verão, já muda um pouco, né? Ó, faz uma relação aí para vocês verem as massas de ar, tá? Por isso que um dia tá quente, um dia tá frio. Por quê? Porque é tudo devido às massas de ar. Tudo trazidas aí do Oceano Atlântico, do Pacífico, dos oceanos, tá? No caso do Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Bom, massas de ar. Eu peguei aqui para vocês, tá? Um mapinha mental sobre as massas de ar no verão, no inverno. Existem as massas de ar quente, fria, tá? Você vai pesquisar em jornais ou em sites confiáveis aí, né, sobre a previsão do tempo para o dia a dia de hoje. E você vai responder, ó, como as massas de ar estão influenciando as condições do tempo em seu município nesse dia. Então, você pegará essa pesquisa e vai registrar, vai aplicar ela no seu caderno de geografia, tá? Como as massas de ar, elas vão tendo influência aí no nosso dia a dia, tudo bem? Ah, hoje à tarde vai estar frio. Por que será que vai estar frio? Por causa das massas de ar que estão chegando na nossa região. Vindo de onde? A maioria do Oceano Atlântico, tá? É importante adicionar imagens comparando uma a outra em relação a vários lugares que mudam o clima devido às massas de ar. Adicione a fonte de pesquisa. Após finalizar, envie a foto do trabalho pelo WhatsApp. Gente, aqui é uma pesquisa. É uma pesquisa sobre as massas de ar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, porque vai ser como forma avaliativa essa pesquisa, tá bom? Aí faz bonitinho, imprime imagens para comparar, né? E manda depois pelo WhatsApp da Prof. Tati. Climatologista. Ó, mais um pouco agora sobre o clima, tá? O climatologista José Bueno Conte,
Ele classificou os climas do Brasil em 6 tipos. Quais são os 6 tipos? Está aqui no mapinha ao lado aí, ó. Equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical, tropical atlântico, tropical de altitude, tá? E aí você vai na legenda e você vai ver, ó. Equatorial úmido fica onde? Região norte. Tropical semiárido, onde? Aqui, nordestino. E assim por diante, tá? Vai fazendo relação com a legenda aí. Determinar os tipos de clima de um país é um trabalho essencial, pois esse conhecimento pode ajudar no planejamento e nos investimentos governamentais, de acordo com as características climáticas. Por quê, professora? O que o governo tem a ver com isso? Bom, gente, vai pensando. Aqui, na região sudeste, vamos falar da nossa região, né? A região sudeste, ela tem aí o quê? Um tropical de altitude, ela também tem o quê? Um tropical atlântico. Então, essa região aqui, ela é propícia para os tipos de atividade econômica, né? Por um bom cultivo, por uma boa pecuária. Então, economicamente, o governo ele vai ter, né, no que se sobressair aí, tá? Então, um exemplo, na região Nordeste, o governo de lá, ele vai basear, né, a economia ali para a população de acordo se o clima colaborar, né? Se o clima for vir aí, se tiver um sol muito quente, né, muito forte, pode ser que não venha chuva. Não vindo chuva, o que acontece? Pode faltar água, né? A escassez de água. E isso daí pode prejudicar o tipo de agricultura, um exemplo, entendeu? Então, por isso que é importante o clima para um trabalho ser bem sucedido, uma agricultura ser bem sucedida, né? Já pensou um período de seca também para a criação de gado? O gado não vai ter o que pastar e tudo mais. Então, isso é muito importante para o governo saber, né, onde ele ter ali um planejamento, onde ele vai investir, tá? Aqui eu peguei também para vocês alguns exemplos, ó. Em regiões de clima muito quente e úmido aparecem as florestas tropicais e equatoriais, ó, igual aí na imagem. Nós podemos dizer região norte, né? Aí aqui, ó, nos climas polares aparece a tundra, né? Depois aqui, ó, nos climas frios e úmidos aparecem as florestas frias. E se o clima é quente e seco, surgem as estepes e as vegetações desérticas, que eu falei igual no caso do Nordeste. Se o clima for muito quente e seco, não vai ter chuva, vai ter o quê? A escassez de água. E aí, o tipo de vegetação vai ser também escassa, tá bom? Qual que é a diferença, professora, entre o tempo e o clima? Né? O clima, porque há uma diferença, tá, gente? Muitas das vezes as pessoas falam assim, hoje o clima tá, né? O clima tá chuvoso. Totalmente errado, é o tempo que está chuvoso. Ele não são a mesma coisa. Ó. O tempo ele é a situação momentânea da atmosfera em um lugar. Ou seja, aqui nessa imagem que eu peguei para vocês, é a mesma pessoa. E ela tá em vários momentos. Ó, agora um exemplo. Agora ela tá saindo de casa, um exemplo, e tá chovendo. Aí no meio do caminho a chuva já diminuiu, né? Chegou em outro determinado espaço, já parou de chover, porque apareceu o sol. E quando ela chegou no destino, né, já não estava mais chovendo. Então, é em determinados lugares aí que a atmosfera ela passa a ser mudada, tá? É algo momentâneo. Agora pode estar chovendo e daqui a pouco eu estou aqui na minha casa, está chovendo, né? Mas se eu for lá para o centro de São Paulo, pode ser que não esteja chovendo. É algo momentâneo. De acordo com alguns lugares, entendeu? O clima, ele já é a sucessão do tempo. Se hoje o tempo está chuvoso, o clima também não vai ser quente, né? Vai ser ameno. Quem estuda o tempo é os meteorologistas e que divulga os boletins aí, né? Aí você vê lá,
a Maju da vida do jornal. Ela vai lá e vai falar para você qual que é a previsão do tempo do dia de amanhã. Eles estudam isso daí. E quem estuda os climas são os climatologistas, né? Os geógrafos aí. Para se determinar o clima de um lugar, é preciso estudar o tempo, tá? Durante muito tempo. O estudo dos climas pode ser feito através do estudo de seus elementos e fatores, ou de uma forma mais moderna através da dinâmica da massa de ar. Tá vendo? Ó, eu expliquei sobre as massas de ar. As massas de ar, ela influencia no clima, ela influencia no tempo, tá? Do dia a dia. Tudo bem, galerinha? Aqui eu coloquei as características do clima brasileiro, tá? Porque há vários tipos de climáticos, não é? Então, aqui, ó, o equatorial, ele sofre a ação das massas de ar, tá? Do continente e do Atlântico. Ó, temperaturas médias elevadas, chuvas durante todo o ano, entendeu? Essas aqui são as características equatoriais. Então, há uma chuva aí que percorre durante todo o ano. E as massas de ar, elas vêm de forma equatorial, continental e do Atlântico, tá bom? Tropical. Tropical. É o clima do Brasil central, né? Aqui é a região centro, aqui, ó. As temperaturas elevadas aí entre 5 graus e 7 graus. A estação do ano é bem definida. Tem algumas regiões que tem seca e outra chuvosa. A estação chuvosa ocorre no verão e a seca no inverno. A subtropical, né, que é a região sul aqui, ó, influenciado pelas massas polar atlântica. A temperatura média aí chega a 18 graus e a amplitude térmica elevada, as chuvas não são intensas, né, porque há também geadas nessa região, vocês sabem, igual tipo Santa Catarina. Região semiárida, ó, tá aqui, ó, no Nordeste, tá? Ocorre no interior do Nordeste, tá? Onde há secas, temperatura média elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, né? Há um período influenciado pela massa polar atlântica que provoca chuvas. Aí vem aqui, ó, tropical de altitude, que entra até mesmo na região sudeste, tá? Encontrada em regiões acima de 800 metros do Planalto Atlântico Sudeste, sofre ações da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no verão, né? Temperaturas amenas. Lembra aquelas chuvas de verão que a professora Tati já explicou para vocês? A temperatura aí é de 18 graus a 22 graus e só ocorre geadas mesmo, igual no caso de São Paulo, no período do inverno, tá? E nós temos o tropical atlântico, tá? Que corresponde também aqui, Espírito Santo, tá? Rio de Janeiro, essa região aí. Ela sofre também ações das massas de ar aí do Atlântico, tá bom? Vamos lá. Vegetação. Os diferentes tipos de vegetação naturais estão diretamente relacionados às variações das temperaturas, de distribuição de chuva e tipos de solo. Bom, nós temos aqui no Brasil esse tipo de vegetação: florestas, savanas, pradarias, estepes e desertos, tá? Nós temos aqui com maior umidade. Olha só, a tia pegou aqui um desenho para vocês verem que tem a umidade, ela tem maior probabilidade em trazer umas formações arbústicas, né? Árvores, uma vegetação bem ampla, tá? Já agora, a umidade menor já é meio que desértica, né? As plantações são aí herbáceas, né? A vegetação brasileira é uma das mais diversas do mundo. Ao percorrer toda a extensão territorial brasileira, encontramos desde florestas exuberantes, como também árvores que ultrapassam facilmente os 30 metros de altura, campos naturais de gramíneas, em montanhas, até plantas adaptadas aí como cactos, né? Então, esses são os tipos de vegetação encontradas no território brasileiro. Agora aqui, eu peguei um mapinha para vocês verem sobre a vegetação mundial, tá? Aqui vai ter um trabalho para vocês fazerem também.
Compare os tipos de vegetação do Brasil e de outros países com as mesmas características. Então, o que vocês vão fazer? No Brasil, existe a floresta de conífera ou floresta temperada? Sim, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ver outros países também que têm essa mesma característica, esse mesmo tipo de vegetação, e vai estudar, e vai pesquisar, e vai registrar no seu caderno de geografia em forma de pesquisa, em forma de trabalho avaliativo, tá bom? Explique essas comparações registrando em seu caderno de geografia, ó, que eu acabei de falar, tá? Adicione imagens dos locais identificados e mencione as características das regiões. Então, uma vez que você pesquisou sobre a vegetação, um exemplo, da África e do Brasil, então você vai pegar lá a vegetação da África, a localização da África, e vai pegar também a localização do Brasil, a vegetação do Brasil, e vai comentar sobre essas duas características aí que são semelhantes. Tudo bem? Esse é um trabalho avaliativo. Os principais tipos de climas e respectivas vegetações, ó, distribuição mundial, eu peguei para vocês, aí aqui tem dos climas, tá? Igual eu fiz para vocês, ó, o clima equatorial, então vai ter floresta equatorial, tá? Aí tá as características do clima, as temperaturas médias mensais são elevadas ao longo de todo o ano, tá? Chove abundantemente durante todo o ano nessa região, por isso que tem uma floresta equatorial, tá? Ó, floresta densa fechada, tá vendo? Ó, aqui eu tô pegando a comparação, tô fazendo uma comparação. É importante você colocar no seu trabalhinho isso, ó. Clima equatorial, então também terá uma floresta equatorial. Comente isso no seu trabalho, tá? Na sua pesquisa. Faça as comparações. Agora o tropical, tá? O clima tropical terá também uma vegetação savanas, tá? A savana brasileira ela é o cerrado. Vegetação com árvores e arbustos retorcidos no estrato superior e gramíneas no estrato inferior. Seus solos em geral são ácidos, necessitando correção para uso agrícola. Atualmente é o ecossistema mais ameaçado à destruição com a introdução das práticas de monocultura comercial, ou seja, é um solo propício para o tipo de cultivo de soja e também para a criação de gado, né? A pecuária extensiva, aquele gado que fica solto, né? Pastando nessa vegetação de gramínea aí, tá? Tropical semiárido, então nós temos aqui um clima tropical semiárido, então nós teremos também uma vegetação caatinga, e eu peguei aí o sertão nordestino, que é uma área também conhecida como polígono das secas, né? Sofre pouca influência das massas úmidas, que são bloqueadas pelo Planalto de Borborema, tá? Apresenta elevadas temperaturas, chuvas lá são escassas, né? Há uma má distribuição aí de chuva durante todo o ano, tudo bem? Então, por isso que há a formação da vegetação caatinga, tá? Essas plantas aí, elas estão armazenando água em seu interior. Elas podem conter espinhos, apresentar caráter desíduo, né? Ou seja, folhas que caem no período mais seco. A vegetação ela é formada por 3 estados: o árvore, né? O arbustivo e o herbáceo. Tudo bem, galera? A caatinga ela é um processo, é uma vegetação que está em processo de desertificação, tá? É um uso inadequado ao solo. Tropical de altitude, então o clima tropical de altitude, nós teremos também aí uma vegetação de mata atlântica. Aí a gente veja a região aí, vamos dizer Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Onde houve-se um grande desmatamento aí desde o período da colonização, né? Tirando toda a originalidade aí da vegetação. O desmatamento, a intensa urbanização e as fortes chuvas de verão nessas áreas cerradas têm trazido desequilíbrio das encostas, com desmoronamento e tragédias frequentes, como você veja aí na imagem, tá? Ó, essas casas sendo aí todas soterradas pelo desmoronamento, tá? Ó, eu coloquei as chuvas de verão são intensas e no inverno sofrem influências de massa de ar fria vinda do sul, da Argentina, tá bom?
Então, aí tá as características do clima e da vegetação. Bom, pessoal, as atividades também do que já conquistei, você deve responder essas perguntas, tá? Tem uma perguntinha aí, ó. Por que não chove no sertão brasileiro? Responda. Faremos a correção na aula do aplicativo Zoom, tá? Dessas questões aqui. Lembrando que o trabalho que a prof passou para vocês, tá? Sobre a pesquisa das massas de ar, sobre o clima, a vegetação, fazer a comparação ali, né? De vegetações semelhantes de um país com o outro. Tudo isso é em forma avaliativa. Eu preciso que vocês enviem para mim, tudo bem? Até o dia 29/5, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Deixei aí para vocês uma mensagem, tá? Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos, tudo bem? Voltaremos a nos falar na nossa aula do aplicativo do Zoom e nós comentaremos aí mais sobre o trabalhinho de geografia em forma avaliativa. Um beijo e até a próxima!